mês já se passou desde que os coitados alunos do ensino médio, recrutados pelo exército para combater alienígenas, estão sobrevivendo sozinhos, já que o Tenente Lee se sacrificou na explosão para salvá-los. Mas será que eles vão conseguir derrotar as esferas e voltar para casa? Ou pior, será que o perigo é outro e sobreviver é mais difícil do que imaginavam? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje, abreviando o final de Dirty After School, dever após a escola. A última vez que a gente se encontrou com os nossos adolescentes, eles estavam sofrendo como nunca antes visto por causa da morte do Tenente Lee. Desde então, um mês se passou, mas não mudou muita coisa. As esferas continuam lá no céu, os aliens à solta fazendo estrago nas ruas e, infelizmente, eles também estão se adaptando às estações climáticas, o que é péssimo, né? Porque nem o frio tá ajudando a enfraquecer essas pragas. Para dizer que nada mudou, vamos falar sobre os adolescentes. Eles amadureceram praticamente 30 anos em um mês. Ao invés de fugirem alucinados como faziam antes, agora eles subiram de nível pro modo durões, craques do jogo mesmo. A Santíssima Trindade feminina dos disparos, por exemplo, tá sempre pronta para eliminar as esferas que outros colegas atraem de propósito, sejam com motocas ou patinetes escandalosos. Eles não têm medo de mais nada praticamente, nem dessas monstruosidades maiores e botam pra arregaçar. Depois de um longo dia de trabalho, eles voltam para a base improvisada. E dentro dessa nova casa, os alunos estão completamente por conta própria, sozinhos da Silva Santos, já que os adultos em quem confiavam morreram. Todas as noites, eles prestam homenagem em um memorial aos falecidos, como a professora, o Tenente Lee e os colegas de sala. Só que aí fica o questionamento. Aonde foi parar o soldado Won Bin, gente? Porque ele tava com os adolescentes na explosão. Só que agora ele simplesmente sumiu, né? E o desenho dele não tá entre os mortos, mas aparentemente esse sumiço sem explicação fica por isso mesmo. Acredite se quiser, a gente termina o dorama sem saber o que raios aconteceu com esse homem. Ele foi esquecido no churrasco. Enfim, né, o primeiro furo de roteiro já começa por aí. Mas tudo bem. Por causa disso, o pessoal precisa lidar com responsabilidades agora. Estocar, racionar e distribuir irmãmente a pouca comida e planejar muito bem as atividades dos próximos dias. Além disso, sem adultos para poderem admirar, eles percebem que só tem mesmo um ao outro para desabafar, para refletir sobre a vida ou para encontrar um consolo quando o brilho no olhar some. No tempo livre, alguns descolam até um novo corte de cabelo estiloso, enquanto outras ficam só na vontade, mantendo o estilo Rapunzel que dois bobos apaixonados gostam. Também é um exercício diário para nossa chaminézinha, a Borá, passar por cima do desconforto que ela ainda tem com a Solzinha, que eu realmente cheguei num ponto de me questionar se isso não era um amor incubado, porque não é possível. Até que se aproxima a hora da votação diária. Apesar de serem unidos, eles ainda têm bastante conflito sobre o que fazer dali pra frente. Continuar sobrevivendo sozinhos no interior, enquanto tentam consertar o rádio para se comunicar com forças especiais, ou enfrentar o desconhecido para voltar para a cidade. E esse mesmo pessoal de sempre choraminga e faz escândalos irritantes quando a votação para ficar ganha mais uma vez. Só resta então engolir o choro e seguir a vida, porque eles prometeram continuar juntos, seguindo a vontade da maioria até o final. Por isso, no dia seguinte, eles se dividem em 3 grupos. Primeiro, os que vão para o hospital encontrar medicamentos. O segundo são os que vão para uma penitenciária próxima, na esperança de encontrar equipamentos de comunicação ou peças para consertar o rádio quebrado. E por fim, o último grupo menor, que tem sempre a mesma figurinha repetida, essa menina aqui que finge estar doente todos os dias para não trabalhar, ela se junta com esses outros dois para ficar de guarda no acampamento. No caminho do trabalho, o Kimchi não consegue se concentrar muito bem, porque ele continua lembrando do que ele presenciou na noite passada. O seu colega de turma, o Suchor, tomou coragem e confessou seu amor pela Nara e pediu ainda uma chance para ela quando tudo terminasse. Ela, por sua vez, não deu uma resposta ali na hora, até porque eu acho que ela estava mais interessada no Kimchi, mas o menino, mais uma vez, é tomado pela timidez, ele não entende os sinais e, de novo, perde o momento certo de se confessar. Nem sozinho com a sua câmera documental ele não consegue se abrir. O seu momento amoroso é transformado em alerta de repente quando ele escuta vozes altas discutindo atrás de uma porta. Quando ele investiga, ele só encontra o Suchor, que logo se apressa em distrair o Kimchi e disfarçar as suas ações meio suspeitas, inclusive os papeizinhos das votações que ele está escondendo na mão. Enquanto isso,
isso, o grupo da penitenciária se espalha para cobrir o terreno, que de primeira parece isolado, até que alguns sons estranhos começam a ecoar pelos corredores, e ao investigar, eles são surpreendidos por criminosos que foram deixados para trás, implorando para serem libertados. Por motivos óbvios, não seria uma decisão muito sábia, né, soltar criminosos que ainda por cima estão no corredor da morte, ou seja, são os barra pesada. Então os alunos decidem pelo menos deixar comida e voltar para a missão, sem contar para eles também todo o caos que está acontecendo lá do lado de fora. Mas, como sempre, tem aquele para fazer uma burrada frustrante, e esse papel é da Solzinha. Ela coloca toda a sua equipe em perigo quando se deixa levar pelo sentimentalismo e solta um dos presos, que conta uma história triste sobre a mãe. Ah, não, agora você vacilou feio, Solzinha. Como era de se esperar, ele estava mentindo. Ele só manipulou a menina e ainda por cima a fez de refém e libertou todos os outros. A Borá é a primeira a perceber que tem coisa errada rolando, e todos agem rápido, trancando o portão principal e fingindo não se importar com a refém. Só que aí os asquerosos ameaçam abusar sexualmente da Solzinha, então todo mundo se revolta, principalmente a Borá, que tá fervendo de ódio. É estranho eu ter mais medo dos humanos do que de alienígenas, porque é isso que tá acontecendo. Por falar nisso, enquanto tentam entrar num acordo, os alunos recebem um alerta do detector avisando que 4 esferas estão se aproximando. Enquanto isso, lá na base, o trio da vigia relaxa por alguns minutos e não consegue evitar a entrada de outro grupo de alunos no acampamento. Felizmente, os invasores são completamente inofensivos, sem mais desgraças por enquanto. Depois de apresentações, os novatos contam uma notícia bombástica. As provas do vestibular foram canceladas, por isso eles estão voltando sozinhos para a capital. Como o radinho das nossas crianças está estragado, eles obviamente não souberam disso, então é um choque enorme para os 3. Pior ainda é quando um dos invasores tenta ajudar, né? Vai lá consertar o rádio, mas ele descobre que o aparelho foi intencionalmente danificado. Como eles vão continuar seguindo o caminho, eles se despedem e deixam o nosso trio cheio de dúvidas. Eles não sabem ainda, mas o responsável por isso foi o Suchor, que passou muitas noites arrependido. Mas o segredo que ele veio guardando até agora é descoberto por meio de uma tragédia. Depois do grupo comemorar por acharem vários suprimentos médicos e munições, as meninas escutam sons de tiros e veem alguém caindo do prédio minutos antes de irem embora. Todos ficam em completo choque e devastados ao verem o próprio Suchor sem vida. Quando a Chorona encontra os papéis no bolso dele, tudo começa a dar errado, porque a desconfiança foi instaurada. Eles suspeitam que o menino fraudou as votações e todos cismam um com o outro, achando que eles estão na defensiva ou com comportamentos estranhos. Enquanto isso, na penitenciária, os prisioneiros não cumprem a parte do trato de libertar a Solzinha, mas os adolescentes estão há anos-luz na frente dos imundos e usam as esferas como plano B para se salvarem, por mais irônico que isso pareça. Sem saber que o verdadeiro perigo não são os alunos, mas sim monstrengos gelatinosos e mortais, os criminosos são mortos um por um violentamente. Infelizmente, ainda sobra um desgramado que continua ameaçando perversamente as meninas, mas ele tem o seu fim pelas mãos de outro sobrevivente, o próprio companheiro de prisão, que também já não o tolerava mais. Depois de socorrerem a Borá, a Solzinha, e eliminarem as últimas esferas, eles voltam para a base, exaustos e irritados. Apesar dos pesares, a Borá deixa a Solzinha cuidar do seu ferimento e aceita as desculpas dela. Um tempo depois, a segunda equipe chega solenemente carregando o corpo do amigo falecido. Com o coração partido, eles realizam um funeral e lamentam mais uma vez o que aconteceu. Mas logo a situação fica acalorada porque todos os segredos são trazidos à tona. Primeiro é levantada a questão dos votos burlados e uma discussão sobre quem foi cúmplice dessa fraude. Depois começam as especulações sobre como o Suchor morreu. Alguém o empurrou, ele caiu, o que aconteceu? Porque foi totalmente de repente. E também descobrir quem estava discutindo com o menino nas escadas minutos antes. Para finalizar, os vigios ainda colocam mais lenha na fogueira, contando sobre o rádio quebrado de propósito e a notícia sobre o vestibular cancelado. Daí o negócio vira uma confusão generalizada. Tem briga, tem soco, tem choro, tem muitas emoções reprimidas e muita desconfiança para todo lado. Então, para dar um basta nisso tudo, os responsáveis abrem o jogo. A presidente, o valentão e o herói da cabana assumem a culpa. Junto com o falecido, eles manipularam os
os votos, quebraram o rádio e esconderam sobre o cancelamento do vestibular. Tudo isso para impedir que a maioria quisesse voltar para casa. Eles pensaram que seria mais seguro ficar ali, e eu concordo plenamente com isso, mas o problema foi ter decidido o destino de todos sem consultar antes. Então, todos ficam furiosos e decepcionados. Além de viverem em um ambiente, num mundo deprimente, agora eles ainda teriam que lidar com esse laço de união bem estremecido. O nerd da turma fica arrasado e tá prestes a colapsar. Em um diário gravado, a gente entende as motivações dele. Ele se abre e conta sobre a dificuldade que é viver na miséria com a sua família. Por isso que ele é tão obcecado pelos estudos, porque entrar na faculdade e ter um bom emprego é a única chance que ele tem para mudar essa realidade. Por 2 minutos, esse menino me convence, porque eu entendo a motivação e as frustrações dele, mas o que vem depois é só ladeira abaixo e eu já retiro a minha consideração. Apesar do perigo extremo que correm, os alunos partem na manhã seguinte para a cidade. Caminham por dias, exaustos, com falta de água, falta de comida e longe do destino final. Tudo piora quando eles encontram os cadáveres daqueles alunos que apareceram dias atrás. Eles se tocam que o mesmo poderia acontecer com eles, e o nerd é o mais desesperado de todos. Ele insiste em voltar a todo custo, mas ele não tá pensando em sobreviver, ele tá mais interessado em completar a missão e ter os pontos extras pro vestibular, um vestibular que nem vai acontecer, e isso irrita profundamente o grupo inteiro. Depois de andarem mais alguns quilômetros, eles encontram um parque de diversões, que felizmente tem um pouquinho de comida que não tá estragada, e finalmente eles também fazem as pazes com aqueles que guardaram segredos, entendendo que a intenção deles foi a melhor de todas. Quando eles encontram um gerador e todas as luzes do parque se acendem, eles se permitem se divertir um pouco, ir em todos os brinquedos, competir por pelúcias e provocar uns aos outros. Também é momento de reconciliação e de conversas sinceras entre os que não se davam bem, como o Valentão e o Kimchi, e a Solzinha e a Chaminézinha. Todos eles fazem as pazes. Só que, infelizmente, todos esses momentos alegres, onde eles tiram fotos e são adolescentes comuns, passa aquela vibração de calmaria antes da tempestade, sabe? Porque a crescente tensão do Ned com o seu conflito interno, se sentindo desprezado pelos outros que não entendem os seus motivos, uma hora daria errado. Enquanto se preparam para tirar uma foto em grupo, o Kimchi encontra um vídeo gravado pelo Suchor em seu momento final, onde ele se filmava pedindo desculpas. Mas do nada, esferas apareceram atacando, e apesar de conseguir matar todas e salvar seus amigos, ele infelizmente caiu da janela enquanto atirava. Mesmo que seja triste, os alunos ficam aliviados, porque ninguém assassinou o amigo como eles ainda suspeitavam no fundinho. Mas do lado de fora do parque, um verdadeiro assassinato chega. O nerd encontra a Suyeon e o Jansu conversando na praia, mas ele fica completamente paranoico e começa a ter alucinações dos dois se beijando. Ele vê coisas erradas sobre o vestibular em jornais antigos, vê foto da família em quadros abandonados, tá ficando maluco. A Suyeon volta sozinha depois de um tempo, mas como ela não percebe a tempo os sinais de violência do nerd, ela não consegue evitar ser empurrada e acabar desmaiando quando cai no chão. Ele até tem consciência sobre a burrada que fez, mas essa consciência é muito passageira, porque logo o menino se lembra de momentos em que foi desprezado por ela, e aí toda a sua psicose volta. Enquanto ele assedia a menina desmaiada, o Irha aparece e intervém para ajudá-la. Apesar dos dois brigarem por bons minutos, o Valentão baixa a guarda, porque ele não sabe da ameaça que está enfrentando. Só que aí o Yeonsu se aproveita disso e não hesita em usar toda a raiva acumulada que tem para atirar a sangue frio no Irha e rapidamente jogar o corpo no mar. Os outros correm imediatamente quando escutam os sons de tiros. A Suyeon mal tá consciente e não se lembra de nada. Então, todo mundo fica só com a versão atropelada e confusa do nerd, que mente, claro, dizendo que uma esfera apareceu, que atacou o Valentão e não conseguiu salvá-lo quando o bicho levou o menino pro mar. O Hiraki fica destruído por perder o seu melhor amigo, mas nem tem a chance de ir atrás dele, porque todos são forçados a evacuar quando o detector indica esferas de verdade se aproximando. Desolados e encharcados são as palavras que definem o grupo. A Suyeon é cautelosa quando diz não lembrar de nada, porque o nerd tá atrás dela a observando. Mas quando eles encontram uma escola e se refugiam lá, ela confessa pro amigo que algo parece suspeito. Infelizmente, o nerd
também tá do lado de fora escutando tudo e morrendo de medo dela expor a verdade. Para piorar, as alucinações continuam aumentando. Ele vê o fantasma da sua vítima, coringa sozinho na chuva, vê esferas onde não tem e fantasia os colegas descobrindo o que ele fez. Na verdade, os alunos estão só descansando numa sala e tentando se distrair da dor de perder mais um amigo, enquanto imaginam o que fariam quando tudo acabasse. Desde um banho quentinho à construção de uma máquina do tempo. Só que aí tudo desanda quando eles dão falta do nerd e o Jeon-soo se oferece para buscá-lo. Mas assim que ele abre a porta, o menino é baleado pelo Yeon-soo. Todos estão chocados demais para reagir a tempo. A maioria sequer tem a chance de puxar o gatilho para revidar. A cena é exatamente essa. Um estudante enlouquecido pela guerra, em sua fúria total, com munição infinita em uma sala pequena. Um por um morre num completo massacre. De repente, o Kim-chi acorda de um sonho. Ele tá na escola junto com seus amigos, todos vivos e bem. E quem nos dera se fosse só um sonho mesmo. Eu definitivamente não acharia nada ruim. Mas a realidade é dura e cruel mesmo. Ele só tinha desmaiado e quando acorda, está rodeado por seus melhores amigos mortos. Alguns conseguem sobreviver a essa primeira onda de horror e tentam escapar, mas nem mesmo as súplicas mais desesperadas ou as melhores atiradoras conseguem parar fatalmente o garoto, que continua eliminando cada um que vê pela frente. Azarado e realista, né? Apesar de eu ter ficado muito brava na hora, depois que eu parei pra refletir, eu entendo essas falhas, né? Como é que ela erra a mira, por exemplo. Se você não é louco, totalmente sem emoção, ou já fez isso várias vezes, ninguém, absolutamente ninguém tá preparado pra lidar com uma situação chocante dessas. Mas justamente quem tinha mais dificuldade pra agir sob pressão é a salvadora final. A Solzinha atira no nerd antes que ele mate a Nara e o Kim-chi. Além deles, a menina que sempre fingia estar doente pra se livrar das obrigações também conseguiu se esconder. Os 4 sobreviventes voltam pra verificar se tem mais alguém vivo, mas eles só encontram um banho de sangue e um caderninho onde escreveram os planos pro futuro, mas que nunca vão se concretizar. Gente, que maluquice foi essa que eu assisti, juro. Até agora eu não digeri o que aconteceu. Eu fiquei me sentindo uma completa palhaça. Eu até estaria disposta a aceitar que eles morressem, mas se fosse por causa das esferas. Mas não, foi completamente doentio eles sobreviverem até o final, até os últimos segundos, só para no final serem mortos pelo próprio colega de turma que ficou lunático. A minha parte emocional fica enfurecida e tem vontade de descer a lenha sem misericórdia, percebendo que, mais uma vez, a antiga metáfora sobre os verdadeiros monstros serem os seres humanos, de fato se concretizou mais uma vez. Mas a minha parte racional faz um esforço gigantesco e sofrido para tentar aceitar que esse final péssimo foi para fechar a crítica social desenvolvida durante toda a história. Foram alunos do ensino médio, forçados a se tornarem soldados de uma hora para outra, usados só como ferramentas para os adultos, que deveriam impedi-los de tocar em armas, mas fizeram justamente o contrário. No meio do caminho, alguns piraram, ele não foi o primeiro. E é isso que acontece quando muita pressão é colocada em alguém. A guerra esmaga a vida e a mente das pessoas. E foi isso que aconteceu com ele. Apesar de tudo, eu acho que a minha parte emocional vence nessa batalha e eu fico mais pistola do que empática. Mas calma que ainda tem mais. O desfecho de tudo, pra mim, consegue piorar essa situação. 2 anos depois, o Kim-chi narra o que aconteceu semanas após a tragédia. Magicamente, os militares desenvolveram uma nova arma poderosa que deu fim à guerra. E é isso. Gente, ridículo. Simplesmente ridículo. Como assim? Foi como se uma varinha de condão fizesse plim e tudo voltasse ao normal. Ah, não. Não teve nem 3 minutos inteiros para uma conclusão satisfatória sobre as esferas. Nem mostraram que raio de arma é essa. Pior é ter a confirmação de que todos os sacrifícios e as perdas não foram valorizados. Tudo será esquecido. Tanto é que quando finalmente chega a maldita prova do vestibular, os pais protestam contra os pontos extras. Tem noção? A única coisa que prometeram aos alunos. Eles passaram por tudo isso pra nada. Ah, olha, enfim, é injusto com todo mundo no final. É por tudo isso que o Kim Cheol simplesmente abandona a prova, porque ele não vê sentido em mais nada.
nada. Ele só precisava de uma coisa, que os seus amigos estivessem ali, mas nem isso ele tem. No fim do dia, só sobra a ele a imaginação da conexão que eles poderiam ter tido e das travessuras que fariam no dia da formatura, sendo a caótica e feliz turma do ensino médio se nada disso tivesse acontecido. Gente, isso não foi um K-drama não, tá? Mais pra um K-trauma mesmo. Dever após a escola? Mentira, erraram esse título aí. É morrendo após a escola, só pode. Amei, nota 2. Mentira, também tiveram seus momentos bons, né? Não tem como apagar isso da minha memória. Mas e vocês? O que é que vocês acharam dessa história? Chegaram a pensar que terminaria desse jeitinho? Me conta aqui nos comentários. Já que a gente vai ficar traumatizado por um tempo, quem sabe não vem aí no Abreviando Doramas alguma coisa mais levinha da próxima vez, né? Vocês me dizem. Até o próximo vídeo e tchau!